Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Aos 20 Anos, de Aloysio Azevedo. Um narrador personagem que nos conta sua paixão de juventude numa linguagem muito simples, e esta história tem um tom picaresco. Você vai terminar dando uma gargalhada assim como eu aposto. Vamos lá então, boa leitura. Aos 20 anos, de Aloysio Azevedo. Abri minha janela sobre a chácara. Um bom cheiro de resedás e laranjeiras entrou-me pelo quarto, de camaradagem com o sol, tão confundidos que parecia que era o sol que estava recendendo daquele modo. Vinham ébrios de abril, os canteiros riam pela boca vermelha das rosas, as verduras cantavam e a república das asas papeava, saltitando em conflito com a república das folhas. Borboletas doidejavam como pétalas vivas de flores animadas que se desprendessem da haste. Tomei a minha xícara de café quente e acendi um cigarro, disposto à leitura dos jornais do dia. Mas, ao levantar os olhos para certo lado da vizinhança, dei com os de alguém que me fitava. Fiz com a cabeça um cumprimento quase involuntário e fui deste bem pago, porque recebi outro com os juros de um sorriso. Ou porque aquele sorriso era fresco e perfumado como a manhã daquele abril, ou porque aquela manhã era alegre e animadora como o sorriso que desabotoou nos lábios da minha vizinha. O certo foi que neste dia escrevi os meus melhores versos, e no seguinte conversei a respeito destes com a pessoa que os inspirou. Chamava-se Esther e era bonita, delgada sem ser magra, morena sem ser trigueira, afável sem ser vulgar, uns olhos que falavam todos os caprichosos dialetos da ternura, uma boquinha que era um beijo feito de 2 pétalas, uns dentes melhores que as joias mais valiosas de Golconda, cabelos mais lindos do que aqueles com que Eva escondeu o seu primeiro pudor no paraíso. Fiquei fascinado. Esther enleou-me todo nas teias da sua formosura, penetrando-me até ao fundo da alma com os irresistíveis tentáculos dos seus 16 anos. Desde então conversamos todos os dias, de janela contra janela. Disse-me que era solteira e eu jurei que seríamos um do outro. Perguntei-lhe uma vez se me amava e ela, sorrindo, atirou-me com um bogari que nesse momento trazia pendente dos lábios. Ai, sonhei com a minha Esther bonita e pura noites e noites seguidas. Idealizei toda uma existência de felicidade ao lado daquela meiga criatura adorável, até que um dia, já não podendo resistir ao desejo de vê-la mais de perto, aproveitei-me de uma casa à sua contígua que estava para alugar e consegui, galgando o muro do terraço, cair-lhe aos pés, humilde e apaixonado. Ui! Que veio o senhor fazer aqui? Perguntou-me trêmula, empalidecendo. Dizer-te que te amo loucamente e que não sei continuar a viver sem ti. Suplicar-te que me apresente a quem devo pedir a tua mão e que marques um dia para o casamento. Ou então, que me emprestes um revólver e me deixes meter aqui mesmo 2 balas nos miolos. Ela, em vez de responder, tratou de tirar-se do meu alcance e fugiu para a porta do terraço. Então, nada respondes? Inquiri no fim de alguns instantes. Vá-se embora, criatura! Não me amas? Não digo que não, ao contrário, o senhor é o primeiro rapaz de quem eu gosto, mas vá-se embora, por amor de Deus! Quem dispõe da tua mão? Quem dispõe de mim é meu tutor. Onde está ele? Quem é? Como se chama? Chama-se José Bento Furtado, é capitalista, comendador, e deve estar agora na Praça do Comércio. Preciso falar-lhe. Se é para pedir-me em casamento, declaro-lhe que perde o seu tempo. Por quê? Meu tutor não quer que eu case antes dos 20 anos e já decidiu com quem há de ser. Já? Com quem é? Com ele mesmo. Com ele? Oh, e que idade tem seu tutor? 50 anos. Jesus! E a senhora consente? Que remédio! Sou órfã, sabe? De pai e mãe.
teria ficado ao desamparo desde pequenina se não fosse aquele santo homem. É seu parente? Não, é meu benfeitor. E a senhora ama-o. Como filha, sou louca por ele. Mas esse amor, longe de satisfazer a um noivo, é pelo contrário um sério obstáculo para o casamento. A senhora vai fazer a sua desgraça e a do pobre homem. Ora, o outro amor virá depois. Duvido. Virá a força de dedicação por parte dele e de reconhecimento por minha parte. Acho tudo isso imoral e ridículo. Permita que lhe diga. Não estamos de acordo. E se eu me entender com ele, se lhe pedir que madeie, suplicar de joelhos se preciso for, pode ser que o homem, bom, como a senhora diz que é, se compadeça de mim ou de nós e... É inútil. Ele só tem uma preocupação na vida, ser meu marido. Fujamos então. Deus me livre, estou certa de que com isso causaria a morte do meu benfeitor. Devo, nesse caso, perder todas as esperanças de... Não, deve esperar com paciência. Pode bem ser que ele mude ainda de ideia ou, quem sabe, pode ser que morra antes de realizar o seu projeto. E acha a senhora que esperarei, sabe Deus por quanto tempo, sem sucumbir à violência da minha paixão? O verdadeiro amor a tudo resiste, quanto mais ao tempo. Tenha fé e constância, e só o que lhe digo. E adeus? Pois adeus. Não vale zangar-se. Trepe de novo ao muro e retire-se. Vou buscar-lhe uma cadeira. Obrigado, não é preciso. Faço todo o gosto em cair. Se me escorregar a mão, quem me dera até que morresse da queda aqui mesmo. Deixe-se de tolices. Vá, dê-me ao menos um beijo para a viagem. Nem meio. Nada, nada. Vá. Saí ridiculamente, trepando-me pelo muro como um macaco e levando o desalento no coração. Ah, maldito tutor dos diabos, velho gaiteiro e libertino, ignóbil maluco, que acabava de transformar em fel todo o encanto e toda a poesia da minha existência. A vontade que eu sentira era de matá-lo. Era de vingar-me ferozmente da terrível agonia que aquele monstro me ferrara no coração. Mas não as perdes, miserável, deixa estar, prometia eu com os meus botões. Não pude comer, nem dormir, durante muitos dias. Entretanto, a minha adorável vizinha falava-me sempre, sorria-me, atirava-me flores, recitava os meus versos e conversava-me sobre o nosso amor. Eu estava cada vez mais apaixonado. Resolvi destruir o obstáculo da minha felicidade. Resolvi dar cabo do tutor de Esther. Já o conhecia de vista, muita vez encontramo-nos à volta do espetáculo em caminho de casa. Ora, a rua em que habitava o miserável era escura e sombria. Não havia que hesitar. Comprei um revólver de 6 tiros e as competentes balas. E há de ser amanhã mesmo, jurei comigo. E deliberei passar o resto desse dia a familiarizar-me com a arma no fundo da chácara. Mas, logo às primeiras detonações, os vizinhos protestaram, interveio a polícia, e eu tive de resignar-me a tomar um bonde da Tijuca e ir continuar o meu sinistro exercício no Hotel Jordão. Ficou, pois, transferido o terrível desígnio para mais tarde. Eram alguns dias de vida que eu concedia ao desgraçado. No fim de uma semana, estava apto a disparar sem receio de perder a pontaria. Voltei para o meu cômodo de rapaz solteiro. Acendi um charuto, estirei-me no canapé e dispus-me a esperar pela hora. Mas, pensei já à noite, quem sabe se Esther não exagerou a coisa? Ela é um pouquinho imaginosa. Pode ser que, se eu falasse ao tutor de certo modo, hein? Sim, é bem possível que o homem se convencesse e, em todo caso, que diabo, nada perderia eu em tentar. Seria até muito digno de minha parte. Está dito. Resolvi, enterrando a cabeça entre os travesseiros. Amanhã procuro-o. Faço-lhe o pedido com todas as formalidades. Se o estúpido negar, insisto, falo, discuto. E se ele ainda assim não ceder, então bem, zás, morreu. Acabou-se. No dia imediato, de casaca e gravata branca, entrava eu na sala de visitas do meu homem.
Era domingo e, apesar de 1h da tarde, ouvi barulho de louça lá dentro. Mandei o meu cartão. Meia hora depois, apareceu-me o velhote de rodaque branco, chinelas, sem colete, palitando os dentes. A gravidade do meu traje o desconcertou um tanto. Pediu-me desculpa por me receber tão à frescata, ofereceu-me uma cadeira e perguntou-me ao que devia a honra daquela visita. Que lhe parecia, tratava-se de coisa séria. Do que há de mais sério, senhor comendador Furtado? Trata-se da minha felicidade, do meu futuro, trata-se da minha própria vida. Tenha a bondade de pôr os pontos nos is. Venho pedir-lhe a mão de sua filha. Filha? Quer dizer, sua pupila. Pupila? Sim, sua adorável pupila, a quem amo, a quem idolatro e por quem sou correspondido com igual ardor. Se ela não o declarou ainda a vossa senhoria, é porque receia com isso contrariá-lo. Creia, porém, senhor comendador, que... Mas, perdão, eu não tenho pupila nenhuma. Como? E dona Esther? Esther? Sim, a encantadora, a minha divina Esther. Ah, ei-la! É essa que aí chega? Exclamei, vendo que a minha estremecida vizinha surgiu na saleta contígua. Esta? Balbuciou o comendador quando ela entrou na sala. Mas esta é minha mulher. Hã? E esse foi Aos 20 Anos, de Aloysio Azevedo. É um dos contos com uma pegada comédia da vida privada, né? Do Aloysio Azevedo. Sim. É difícil prometer que a pessoa vai dar uma gargalhada, né? Mas eu achei muito divertido. É engraçado. Os outros contos que a gente trouxe dele aqui também tem esse tom cômico, assim, né? Não sei se todos, né? Mas... Não, Demônios não tem, né? Ah, Demônios não. Ao contrário. Mas tem assim como o irmão dele, né? O Arthur Azevedo, que a gente já trouxe aqui também. Que é O Dia em que Nasceu, Viveu e Morreu a Minha Inspiração, isso. É o título do conto. O Arthur Azevedo é mais, né, cômico, tanto que falavam que ele era comediógrafo, que era, devia ser, assim, né, o termo para comediante da época. E o Aloysio Azevedo, ele era caricaturista também, antes de se tornar diplomata ali, né, que foi a carreira que ele firmou ali na idade adulta, até o fim da sua vida. Sim. Ele trabalhava com caricatura e nada me diz... Inclusive, ele viveu do seu texto, né? Viveu da literatura também, né? Logo que foi pro Rio de Janeiro. Começou como pintor, né? Então, e é isso que me faz pensar que ele pintou tão bem, né? Esse tom, assim, bem de pícaro mesmo desse marido, né? A gente tem esse marido chegando ali... Eu tô até procurando aqui onde eu coloquei no arquivo pro nosso apoiador, né? Ele pincelou, né, no personagem do comendador José Bento Furtado essas tintas aí do pícaro, que é velhote de rodaque branco, chinelas sem colete, palitando os dentes. Tudo bem que era um domingo, 1h da tarde, o cara tinha acabado de almoçar, pelo amor de Deus, né? Sim. E tava tranquilo ali de boa, quem não fica, né, mais à vontade num fim de semana? E o menino chega ali todo cheio de boa intenção pra pedir a mão da Esther. Sua pupila. Eu quero pedir a mão da sua pupila. Mas que pupila? Eu não tenho filho, eu não tenho pupila. Essas descrições, assim, que você falou de como é que é a tua palavra que você falou? Picaresco, né? Picaresco. Uhum. Picaresco. Também pesquisando sobre o processo dele, assim, como ele começou como pintor e caricaturista, eu encontrei que ele pintava os personagens em papelão e colava em cubos de madeira, assim, pedacinhos de madeira, e deixava na mesa dele os personagens do romance ou do que ele estava escrevendo ali, como se estivesse encenando aquilo ali, como se fossem peças de xadrez, assim, sabe? Que demais! E daí, enquanto ele escrevia na mesa de trabalho dele, achei bem... Quem sabe a gente tem ali os personagens do Mulato, do Cortiço, Casa de Pensão, os romances importantes, né, e conhecidos do Aloysio Azevedo. Ele tenha feito esses bonequinhos. Só um ilustrador, gente, pode descobrir esse tipo de coisa. Olha que legal. Então. Adorei. E daí, depois, né, que você falou que ele ganhou a vida como escritor, né? Sim. E esse ganhando a vida, assim, também é ganhando a vida, mas muito ainda precariamente, né? Porque acho que depois que ele virou diplomata, que ele começou
uma estabilidade financeira uma estabilidade e tranquila. maior, né? Uhum. Faz todo sentido. Mas só para fechar essa ideia do pícaro, o picaresco é um subgênero da literatura onde o personagem tem essa característica assim, meio bobo, meio tolo, enfim, né? Ele é meio idiota, meio atrapalhado, né? Então a gente tem essa característica do pícaro, né? Que é um personagem sempre bem divertido, é um arquétipo, né? Literário para trabalhar, e ele coloca no marido, né? Nesse comendador, esse arquétipo, que eu achei bem interessante. Mas assim, apesar de toda a risada, né? Porque eu diria assim que esse é um conto, ainda falando da ilustração, é um conto aquecimento das leituras, das escritas do Azevedo, porque ele sai em 1865. Veja, o Aloysio nasceu em 1857. Ele era um adolescente, no início da adolescência, quando ele escreve aos 20 anos, né? Escreveu muito cedo essa historinha. É uma historieta, né? Muito engraçadinha ainda, de talvez observar, né? Deve ter saído num periódico ali, né? Talvez de observar o comportamento dos adultos, porque ele ainda era uma criança quando escreveu isso, né? É até absurdo de pensar que ele tinha ali, enfim... É absurdo mesmo de pensar que ele escreveu nessa idade, né? O conto. E com todos esses detalhes. Mas aí tem também aquela história que a gente já falou, né? Que todo mundo amadurecia muito mais cedo, né? Não se tinha essa infância inventada, essa adolescência inventada. Então, bastava nascer homem ou mulher para ser homem ou mulher, né? Não era criança, depois adolescente. Então, esses passos... Né, muito menino, ele já se via como homem, já entendia, já se falava a boca aberta, né? De vários assuntos. E daí ele explana esse envolvimento com a vizinha, a Esther, né? Quem nunca, né, ficou de olho na vizinha? Então é muito comum, aqui é muito simples o plot do conto, mas é também bem legal pela forma como ele desenrola, porque enquanto a gente é tentado a perceber, né, a concluir que esse narrador-personagem tem 20 anos, que é o título do conto, né? A vizinha tem 16, então eles poderiam ser um casal perfeito, né? Ali ele enfim, seria um objeto de desejo, né? Poder desposar uma moça de 16 anos, ainda mais com as características dela, e aí que entra o que eu vou dizer aqui, que não é tão simples assim, porque eu fiz uma análise um pouquinho mais profunda, né? Então vamos perceber, né? Claro que as características da moça, então, vou repetir: delgada sem ser magra, morena sem ser trigueira, afável sem ser vulgar, uns olhos que falavam todos os caprichosos dialetos da ternura, uma boquinha que era um beijo feito de 2 pétalas, uns dentes melhores do que as joias valiosas de Golconda, não sei se é Gioconda, mas a tradução trouxe, a edição trouxe como Golconda, cabelos mais lindos do que aqueles com que Eva escondeu seu primeiro pudor no paraíso. É claro, uma descrição que evidencia um ideal de beleza da mulher no século XIX. Então, a mulher preferida para casar, né, de um menino como esse que está narrando o conto, era a branca, de formas arredondadas, que sabe se portar em sociedade, que tem um olhar bonito e que tem bons dentes como um bom escravo. Então, ele não deixa de falar dos dentes da moça, né? E daí eu fui buscar, isso tudo me fez lembrar um ditado popular que o Gilberto Freire coloca dentro do seu livro tão importante para a gente entender a formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal, que é o livro Casa Grande Senzala. Ele publica em 1933. Claro que ele teoriza isso depois, né, do conto olhando para o passado, né, olhando para o que aconteceu na história. Então o conto é do século anterior, mas tem um ditado que é com relação ao Brasil, que eu digo ditado: branca para casar, mulata para e negra para trabalhar. Então esse era o cenário. Um ditado que tem um convencionalismo social da superioridade da mulher branca, da inferioridade da preta e da preferência sexual pela mulata. Quando ele fala que ela era morena sem ser trigueira, é um sinônimo para mulata, né? Então eu abri esse parênteses aqui porque realmente é também um recorte, né? Quem sabe ele não quisesse trabalhar toda essa questão patriarcal, nem tinha essa intenção, mas a gente, como um leitor mais aguçado, não pode deixar de trazer esse cenário do século XIX aqui também, porque
meio que estava incutido na mentalidade geral e era natural descrever uma personagem feminina assim, né? A gente não afirma que ele tinha essa intenção de crítica social, mas essa narrativa talvez tivesse mesmo só pautado no entretenimento, até afinal foi um menino que escreveu, mas sim, um retrato internalizado dessa sociedade brasileira da época. Tá nas entrelinhas, né? E daí eu acho que depois, nos outros romances dele e tal, que daí ele pegou essa crítica social e fez mais intencionalmente, claro, né? Tanto é que o Mulato, né? Um romance muito importante, né? Mulato, o Cortiço. Então. E, nossa, e é muito diferente do... Se você quer ver todo o range do Aloysio Azevedo, você vai lá e escuta o Demônios, que a gente trouxe aqui no podcast, que parece que é de outro escritor até, né? É totalmente diferente os temas abordados e tudo mais. Então é uma obra, assim, nossa, muito intensa, né? É legal a gente... Me lembrou muito contos, assim, aqueles contos longos do Poe, ou do próprio Lovecraft, né? Ele tem mais essa pegada, né? Do que a coisa mais... Essa crítica social que a gente vê um pouco no texto de hoje, nos outros textos dele, né? Sim. Então é muito diferente, assim, dá pra ver a abrangência da escrita dele, como é que era. E desde Demônios, lá no episódio 189, que o Aloysio Azevedo não dava o ar da graça aqui no podcast. Tava na hora dele voltar. A gente tinha começado ele no podcast com A Serpente, também um conto engraçado, parecido com esse. Lembra que tem uma história de sogra no meio? Sim. Os dois amigos que sempre almoçam no domingo, daí eles jogam um jogo e é bem divertido também para passar o tempo esse conto A Serpente. Os contos dele, à exceção de Demônios, que é um dos, como você estava dizendo, né, é um conto de 12 capítulos e é precursor da ficção científica brasileira. Por isso que te lembra Poe, que te lembra Lovecraft. Então. Ele vai em várias camadas, assim, vai indo cada vez mais longe, né, até o final do conto. Então é bem legal pra você... depois de ouvir aqui, ir lá e ouvir Demônios. Se você tá conhecendo o podcast recentemente, deve escutar. É o episódio 189, né? Ele saiu provavelmente em 2022. Eu não peguei a data aqui. Mas pesquisa aí Demônios Aloysio Azevedo que... 22 ou início de 23, no máximo. Você vai encontrar o nosso episódio, que é uma capa verde, assim. E esse Demônios, nossa, eu fiquei muito tempo querendo fazer esse conto, mas muito mesmo. Exemplo daquele que a gente fez no fim do ano, ali do Balzac. Isso, que fiquei ali namorando. É longo, né? De projetos mais longos a gente tem que se programar com muita antecedência para fazer. Mas enfim, voltando então pro conto aqui de hoje, né? Vou trazer a coincidência do episódio, Lucas. Tá bem. Na próxima semana, dia 21 de janeiro, aniversário de morte, 112 anos de morte de Aloysio Azevedo. E ele morreu em Buenos Aires, na Argentina. Ele já estava por lá há algum tempo, desde que, como diplomata, né, se não me engano, desde 1900. E ele morre em 1913. Então ele ficou um bom tempo, assim, fora do Brasil, e lá ele morre, né, na Argentina. Sim, mas no final, assim, da carreira dele, né, quando ele assumiu esse cargo, daí ele foi pro Japão, representou o Brasil lá, Espanha, e daí, enfim, vários outros países até Buenos Aires, né? O que aconteceu de triste é que, como cônsul, ele nunca mais publicou histórias, né? Ele parou de escrever, né? Mas ele fez tão bons romances pra gente, né? Então, é legal a gente acompanhar bibliografia do Aloysio Azevedo, porque ele escreve antes de se tornar diplomata, escreve ótimos romances e depois, então, ele segue essa carreira, enfim, mas eterniza, né, o nome do Brasil também em outros países com a produção que ele teve. E essa história de hoje eu achei muito legal, eu me diverti demais. Lucas, a gente começou ele com o Touro Negro no podcast. Sim, agora que eu tô lembrando, vendo aqui os nossos... Lá um dos primeiros episódios também, que traz muito a outra característica, né, dele bem presente, que é o naturalismo. Isso. Então o Touro Negro é puro naturalismo, assim, né? E é um conto bem intenso e que a gente trouxe lá no comecinho. Quem sabe a gente faz um relançamento dele. Nossa, o Touro Negro merecia um comentário muito caprichado, né? Que fala de maus tratos aos animais. Então é bem... Naquela época a gente não fazia os comentários depois do episódio. Então vale a gente trazer, né? E fazer os comentários
depois. É um texto muito impressionista. Muito, muito, muito. Aí daí tem a curiosidade também sobre a morte do Aloysio Azevedo, que acho que foi com 56 anos, né? 55. Enfim, e deve se imaginar o personagem de hoje, né? O velhaco ali, era como, nossa, tava no fim da vida, né? Porque ele já tinha 50 anos, o marido da Esther, né? Acho que seria o equivalente, assim, a hoje você ter uns 80 anos ali. 90. Né? E daí namorar uma menina de 20 e poucos, né? Acho que seria meio que essa seria a troca que se fosse hoje, né? Nos tempos atuais. Verdade. E daí ele morreu em Buenos Aires e foi enterrado ali, mas por iniciativa do Coelho Neto. A gente já trouxe, né? O Coelho Neto aqui no podcast. Já. Os restos mortais dele foram levados para São Luís, né? Maranhão, que é a cidade natal do Aloysio Azevedo. E hoje ele tá enterrado em São Luís do Maranhão. Legal você trazer isso. Muito bom. Então, aniversário de morte na próxima semana, gente. 21 de janeiro. Não sei o que dizer nessas situações. Aniversário de morte, parabéns. Não, é um fato, é bom uma coincidência. A gente lembrar, né? Que é 1 século e 12 anos. 1 século e uma dúzia de anos em que o escritor nos deixou e a gente tá aí, né? Se divertindo com ele, trazendo o texto. Aliás, um feliz aniversário para quem vai estar de aniversário neste domingo, que é o Edgar Allan Poe e o nosso tradutor parceiro Romildo Muniz, que nasceram no mesmo dia. A gente já falou isso no começo do ano, há 2 semanas atrás, mas né, vai ser agora dia 19 o aniversário deles. Então, em breve Poe voltará aqui no podcast também, né? Então, esse foi aos 20 anos de Aloysio Azevedo, e você comentou antes de algumas coisas que você ia enviar para os nossos apoiadores. Então, se você não sabe, aqui no podcast, Leitura é financiado exclusivamente pelos nossos apoiadores. Então, é muito importante, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, considerar também ser um apoiador, né? Você fazendo isso, você vai receber 2 recompensas. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais do podcast, e a outra é receber todas essas informações sobre o episódio que a gente traz cada semana. Então, toda sexta-feira, os nossos apoiadores recebem um e-mail bonitinho lá com arte de capa, uma mensagem personalizada e todo o estudo do autor, junto com o estudo análise do conto, né, ou do poema que a gente trouxe, vai para os nossos apoiadores. Eles ficam sabendo, são os primeiros a saber que o podcast está no ar, né? Além de abrir essa porta, assim, de comunicação com a gente considera muitas sugestões dos apoiadores, então fica assim, nas entrelinhas, uma terceira recompensa, que seria até poder sugerir textos, né? E a gente considerar com mais cuidados as sugestões dos nossos apoiadores do que, às vezes, pessoa de fora que comenta, né? A gente considera até, mas a gente considera de verdade as sugestões dos apoiadores. Verdade. E se você quer ser um desses apoiadores, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido, ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Lembrando, se você enviar o pix pela chave, coloca junto uma observação assim com seu e-mail, né? Ou às vezes faz o pix e daí manda um e-mail logo em seguida para leituradeouvido@gmail.com falando que você fez o teu apoio, porque daí a gente salva o seu e-mail para você entrar no nosso mailing aqui, né? Legal. Até teve alguns comentários na semana passada no episódio do Castro Alves, que a gente trouxe também o atual, né, a denúncia da degradação do casarão à Boa Vista. Ah, sim. Se você não ouviu o episódio da semana passada, então, ele fala sobre esse casarão que o Castro Alves passou boa parte da sua vida, né, e que esse casarão ainda existe lá em Salvador, na Bahia, né? Em Salvador. E a gente encontrou, coincidentemente, matérias bem atuais, assim, de 2025 mesmo, denunciando, né, a degradação o local está totalmente do casarão abandonado, né? Teve um incêndio enorme que comprometeu muito dele, mas ele ainda está lá em pé. Então tem esse protesto lá dos moradores lá principalmente do bairro ali, né, que cerca o casarão, para, né, revitalizar, porque é um edifício histórico, né? Nossa, deveria ser ao mínimo um museu de Castro Alves, né? Um local para visitação. Salvador é tão cheio de pontos turísticos, né? E ali poderia ser mais um, literário, né? E a gente tem um pedido para fazer um escritor gaúcho. Eu tô buscando esse texto. Foi um leitor de ouvido que não é ainda apoiador, mas quando a gente colocou aquele episódio
do boi negro, acho que é. O boi preto, uma coisa assim, agora eu não lembro bem, do Simões Lopes Neto. Eu lembrei que tem um pedido pra fazer ele. Mas eu tô com um projeto literário grande, não vou falar nos microfones ainda, mas é pra, se der certo, rolar algo grandioso de novo por aqui, com uma obra bem marcante. Vamos aguardar. E torça pra que dê certo. É uma obra maior. É isso aí, então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancley Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmikaites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins, Vinícius Bolcheinen Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que a gente tem publicação toda sexta-feira, então considere esse apoio como de forma contínua, né? Você pode fazer um apoio de um apoio só, né, de um mês, mas a gente vai te colocar no nosso mailing durante esse mês que você fez o apoio. Então, todos os nossos apoiadores aqui fazem de forma contínua, ou então pela chave Pix todo mês, ou lá pelo Apoia você já coloca que já é todo mês, né, já é contínuo, então você só de cadastrar lá vai ser todo mês o financiamento. Já que a gente acabou de ler vários nomes compridos e bonitos, eu vou ler Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. É o nome completo do nosso autor de hoje. Muito bom, belo nome. É isso aí, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.